Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela TV Gazeta Norte Mineira, né? Um programa que há muitos anos está no ar, desde a época da TV Gerais, há mais de 20 anos, sempre trazendo informações importantíssimas para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? Aqui agora no canal 2.1, TV Gazeta Norte Mineira, em Montes Claros, canal 26.1 em Janaúba e Nova Porteirinha. Um grande abraço para vocês em Janaúba e Nova Porteirinha também que estão assistindo o nosso programa. E para o mundo, né? Através do Facebook e através do nosso portal. Convido você a participar do programa de hoje através dos nossos telefones 99850-99850-6500 e também através do WhatsApp 99986-0326. Vamos falar hoje de um órgão que representa para muitos o sentimento, a paixão, o amor, né? Quando se fala assim, ai fulano, você está com o coração apertado, é porque está sentindo saudade de alguém. Mas o coração não é o órgão dos sentimentos propriamente dito, né? É uma bombazinha, mas que o sentimento reflete nele. E essa bombazinha, meu Deus do céu, quanto problema que ela pode trazer para a nossa vida e o quanto de problema que nós podemos trazer para essa bomba, essa bombinha, que é o coração, se a gente não cuidar bem dele. Eu tenho a grata satisfação de receber no programa Fala Doutor de hoje a doutora Daniela Lopes Gomes, ela que é cardiologista, e vai dar uma verdadeira aula para a gente aqui hoje sobre como cuidar bem do coração. Mas é cuidar bem do coração do aspecto físico, né, doutora, e não emocional. Emocional aí é outra categoria, né? As paixões ficam de lado, né, doutora? Vamos cuidar do coração, da máquina, né? Sim. E essa máquina tem dado muito problema para a senhora, não tem, doutora? Os cardiologistas, de uma forma geral. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema assim tão importante, num mês que para a gente tem grande importância, agora no dia 29, que a gente celebra o Dia Mundial do Coração, e a gente tem o mês de setembro como um mês voltado para a conscientização dessas doenças que representam a maior causa de mortalidade. Quer dizer que dia 29, então, Dia Mundial do Coração. É o Dia Mundial do Coração. Uhum. E aí é em função disso que a gente tem esse mês aí batizado como Setembro Vermelho. Certo. E o coração, a gente precisa estar sempre com esse enfoque aí para que a gente não tenha um problema da bombinha, a gente levando, né, esse problema. Tem que levar a solução, né? É solução. O objetivo nosso aqui é todo preventivo. Doutora, então vamos lá. O objetivo é todo preventivo. Então vamos embora começar a lembrar de uma frase muito comum que a gente ouve sempre falar. Em todos os aspectos onde a prevenção falha, o acidente acontece, né? No caso, então, do coração também, onde a prevenção falha, aliás, onde a prevenção não acontece, pode vir um problema no coração, né? Sim. E existem fatores que acabam por, não vou dizer estimular, mas contribuir para que o problema possa acontecer, né? Às vezes a pessoa, não, eu sou de uma família que todo mundo tem coração saudável, eu nunca vou morrer. Problema de coração, isso aí não vai me afetar, não. Mas padrões de comportamento podem fazer com que aquela genética excelente não seja suficiente para aguentar o tranco, né? É isso mesmo, Afonso. Quando eu falei essa questão da bomba, até o exemplo que você deu, às vezes a gente tem assim como se o coração fosse o vilão. E na verdade não. É mais a gente que tem aí um histórico aí de fatores de risco modificáveis e que acaba contribuindo. Então, excesso de peso, a obesidade, tabagismo, ingesta excessiva de álcool, hipertensão, dislipidemia, né, que são essas taxas aí de gordura no sangue, e o próprio diabetes, são fatores de risco até que tomam peso e importância, às vezes muito mais do que a própria genética ou um histórico familiar positivo. Sei. E doutor, assim, dentre as doenças cardíacas, ou daquelas que orbitam
o coração e que são periféricas, pode-se assim dizer, e que são afeitas ao consultório de um cardiologista, imagino eu, se eu estiver errado, me corrija, por favor, que a hipertensão está lá em cima, né? É isso mesmo. Eu falo que o carro-chefe da cardiologia é a hipertensão. Dificilmente a gente tem um dia de atendimento que não tenha vários quadros de hipertensão. E até em função da preocupação que tem sido com os níveis pressóricos e com o risco que isso aí acaba trazendo para o organismo, porque é uma doença e é fator de risco também para outras doenças. Então a gente tem cada vez metas mais rígidas, coloca isso e estabelece como meta a ser cumprida pelo paciente. Então a hipertensão realmente assim é uma das condições mais frequentes e que agregam, potencializam a incidência de outras doenças também. Agora, o que causa hipertensão, doutora? Esse aqui é o problema, né? O pessoal fala assim, é porque você come muito sal, por isso você está com a pressão alta. Mas nem sempre, né? Nem sempre. A maioria dos casos de hipertensão, a gente fala que é uma hipertensão essencial ou então hipertensão primária. É uma doença multifatorial, a gente tem realmente essa questão genética de herdar, igual às vezes eu recebo paciente que fala, eu estou começando a me tornar hipertenso, está subindo a minha pressão, é a pressão dos meus pais. Tem realmente esse componente genético, mas é uma condição multifatorial, que envolve etnia, envolve hábitos alimentares, então o sal, o excesso de sal contribui muito para isso, o sedentarismo também. Então a gente tem vários fatores e neles a questão de genética aí está muito forte. E tem outros quadros de hipertensão, que aí a incidência acaba sendo mais rara, que a gente fala hipertensão secundária. Tem outras doenças, outras condições no organismo que faz com que essa pressão se eleve e aí a gente consegue muitas vezes reverter tratando essa causa que está sendo o processo da hipertensão. Agora, doutora Daniela, qual que é a pressão normal, doutora? Os parâmetros mudam sempre. Há algum tempo atrás era 12/8. Já ouvi dizer 11/7, não sei se é verdade. Existem famílias que pessoas têm pressão 9/6 e se consideram normais. Desmistifica um pouco isso aí. Isso é ótimo, Afonso. Tem uma atualização até que foi lançada no final do ano e que redefine os valores de pressão. Hoje a gente tem uma classificação que orienta isso e eu costumo falar que cada vez a gente está tendo que seguir mais na linha, que todas as metas têm sido mais rigorosas. Então a gente tem um valor daquela pressão, o normal é 12/8, que é o foco de todo mundo. 12/8 é uma pressão que é considerada normal, mas a pressão ótima, a gente tem essa classificação, é abaixo de 12/8. 13/8 recebeu uma classificação que é definida como pré-hipertenso, e isso aí é importante no sentido até de tentar estimular mais uma mudança aí desses fatores que estão contribuindo para de repente esse paciente não vir a se tornar hipertenso. E aí a partir de 14/8 já entra propriamente como hipertenso e à medida que os níveis pressóricos, o valor de pressão que a gente afere, a gente consegue definir e classificar esse paciente como hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2, hipertenso estágio 3. E isso aí é importante porque vai orientar até a forma com que eu preciso conduzir esse paciente em termos de segmento e de tratamento em si, quanto às escolhas de medicação. Agora, qual que é, doutora, a diferença do hipertenso? É fase 1 ou tipo 1? Tipo 1. Tipo 1, tipo 2, tipo 3? Isso. Cada valor de pressão que vai modificando, eu vou passando de um estágio. Então, 14/8, por exemplo, 14/9. Já é hipertenso estágio 1. Se eu coloco que o paciente está com a pressão de 16/10, ele já cai para o estágio 2. Se ele está com a pressão de 18/11, ele já é hipertenso estágio 3. 18/11. E isso aí é importante porque hoje a tendência é cada vez que a gente estratifique o risco do paciente. Todo paciente ele precisa ser estratificado no sentido de estabelecer o segmento e o que eu vou exigir dele como controle. Então, esses níveis de pressão, isoladamente, se é um paciente hipertenso, por exemplo, estágio 3, mas não é diabético, não tem nenhuma consequência da hipertensão no organismo, o fato de já ser estágio 3 um estágio mais grave, eu já trato esse paciente como de alto risco.
Diferente de um paciente estágio 1, que não é diabético, que não tem nenhuma consequência aí no organismo desse nível de pressão, que não é dislipidêmico, ele já é um paciente assim um pouquinho mais leve, então eu não preciso pesar, ser tão agressiva nesse controle, mas mantenho o acompanhamento normalmente. Sim. Nesses casos aí não tem jeito, né? Tem que tomar o medicamento, né? O antihipertensivo. É outra mudança que tem sido, Afonso. Às vezes a gente tinha mais tempo de observar em alguns meses, de acordo com o estágio aí de hipertensão, e introduzir só a tal mudança de estilo de vida, que é perder peso, reduzir consumo de álcool, de sal, fazer atividade física, mas hoje a tendência realmente é que você mantenha isso, mas que já introduza medicação. Certo. E a medicação, doutora, a gente tem percebido que ao longo dos anos, com a evolução, óbvio, né, todas as técnicas da vida, os remédios têm melhorado também, não é? E isso tem feito com que consiga regular a pressão desses aí, tipo 2 e 3? Ela Sim. baixa para 12/8 com remédio só? Sim. Tem que ver qual que é a meta. Até a meta, assim, quanto ao alvo de pressão, a gente estabelece de acordo com o paciente. É um tratamento muito individualizado. Mas a evolução da medicação tem sido muito favorável, no sentido de eficácia, de menos efeito colateral e até de comodidade para o paciente, que muitas vezes eu consigo associar 2 ou até 3 medicamentos em um comprimido só. Então eu ganho mais adesão e com adesão eu ganho mais resposta no tratamento e com resposta eu ganho mais prevenção de eventos. Certo. Agora, o que a hipertensão pode causar na pessoa, além da pressão alta? Tá, eu sou hipertenso, mas e aí? Estou tratando, estou indo, estou vivendo. A hipertensão ela é uma doença crônica e silenciosa. Então, muita gente é hipertenso e nem sabe que é hipertenso ou descobre que é hipertenso já em função das complicações da pressão. A hipertensão ela pode sobrecarregar o coração e desenvolver um quadro de cardiopatia hipertensiva. Então, o paciente pode ter o coração fraco, o coração primeiro fica hipertrófico para depois ele ficar mais fraco e ter um quadro de insuficiência cardíaca. A hipertensão é um fator de risco importante para infarto, para AVC. É uma condição também que, quando não tratada, esses níveis pressóricos aí muito elevados, ele acaba lesando o rim. Então, é uma causa de insuficiência renal. Às vezes o paciente faz hemodiálise em função da lesão do rim pela hipertensão e também até a nível de oftalmo, né? De ter algum comprometimento de visão em função dos níveis de pressão mais elevados. Então, basicamente, assim, o mais importante da pressão como consequência não tratada são esses fatores. Doutora Daniela, vamos fazer um pequeno intervalo? Mande sua pergunta para cá, 998506500, é o telefone do programa Fala Doutor que está aí na sua tela, ou também pelo WhatsApp, 999860326. Mande sua pergunta para a doutora Daniela, que no próximo bloco a gente já começa a repassar as perguntas para a doutora e ela vai atender, né, a sua solicitação, tá bom? Já já a gente retorna, aguarde.